Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 13 de maio, nós vamos meditar de Esther, do capítulo 4 ao capítulo 7. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem, no capítulo 3, nós vamos ver que Mordecai se torna odiado por Amã. E Naamã, né, nós vamos ver que era alguém que tinha acesso ao trono do rei, né? Era ali um conselheiro, um amigo, né, do rei e de grande influência. E vendo Amã que Mordecai não se inclinava diante dele, ele queria receber reverência de todos, né? E como Mordecai era judeu, o judeu ele não se inclina a ninguém. Aí somente ao Senhor teu Deus adorarás. A inclinação para o judeu é sinônimo de adoração. Então Mordecai, não é porque ele não gostava de Amã, mas ele não iria se dobrar a Amã. Então, por conta disso, Amã passa a ter raiva de Mordecai, né? Porque todos reverenciavam ele, reconheciam ele, todos os homens, né, prestavam continência a Amã. E Mordecai não. E isso, né, se torna algo declarado. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, que era o povo de Mordecai, né, que estava ali no reino de Assuero. Mas não sabia ele que a rainha Esté era judia. E aí nós vamos ver que Amã começa a fazer uma trama ali para que ele conseguisse o aval do rei e promovesse ali a extinção de todo o judeu do reinado de Assuero. Então, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º do rei Assuero, lançou o Pur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos de toda a província do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Pelo que não convém o rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete-me que estes sejam mortos. E nas próprias mãos de quem executar a obra, eu despesarei, né, 10.000 talentos de prata para que entrem no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel e deu a Amã. Olha a confiança que Amã tinha do rei. E esta prata seja tua, como também este povo, para fazeres o que melhor é do teu agrado, né? E aí nós vamos ver que por conta disso é decretado a morte de todo o judeu. E no capítulo 4 nós vamos ver Esther, né, se comprometendo ali em interceder pelo seu povo. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco cinza, saindo pela cidade, clamou com grande amargo de clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos se deitavam de pano de saco e cinza. Então vieram as servas de Esté, os eunucos, e fizeram a saber a rainha. E muito se doeu e mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou Ataque,
que era um dos eunucos do rei, e este lhe dera para servir. Ele ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo, qual o motivo que ele estava, né, em panos de saco e naquele lamento. E aí Ataque vai à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo que tinha sido determinado, né? Tudo que tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado dos decretos escritos que se publicaram em Suzã para destruir, e para que mostrasse a Ester, né, tudo o que estava acontecendo. Então vai ser nesse momento que Ataque, que era o eunuco do rei dado a serviço de Ester, que vai saber a ela todas as palavras que Mordecai lhe declarou. Então, nós vamos ver que Ester, né, manda dizer a Mordecai através do seu eunuco: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que por qualquer homem ou mulher que a comparecer perante ao rei, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte. Então, não era qualquer um que poderia entrar na presença do rei, né? Ela precisava ser chamado à presença do rei. E aí nós vamos ver que já fazia 30 dias que o rei não mandava chamar a rainha Ester. Fazia 30 dias que ela não comparecia perante ao rei. E foi levado tudo isso a conhecimento de Mordecai. Então, sabe o que Mordecai responde a Ester? Não imaginas que por estares na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus? Porque se de todo te calares, agora e outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para conjuntura como esta, ou seja, para este tempo, Ester. Se liga, Ester. Será que não foi para este tempo que você foi elevada rainha? Olha, Ester, se liga no propósito, Ester. É isso que Mordecai está dizendo. E aí, Ester responde a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejua por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei a ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Olhe só, não é? Jejum de 3 dias. Todo o povo judeu, Ester, as suas servas, houve jejum no palácio do rei Assuero. Então se foi Mordecai e fez tudo aquilo o que Ester determinava. E aí ao terceiro dia, capítulo 5, Ester se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei, que estava sentado no seu trono real, fronteiro, ou seja, na parte da frente, né, a porta da sua residência, quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante o rei. E ele estendeu a ela o cetro de ouro que tinha na mão. E Ester se achegou e tocou a ponta do cetro. Isso era o costume daquela época. Então, para se aproximar do rei, teria que ter a permissão do rei, né? Então, o rei estendia o seu cetro, a pessoa tocava no cetro e ela era aceita para se aproximar da presença do rei. E aí, nós vamos ver que o rei disse: que é que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino te dará.
Olha que favor o rei tinha, né, sobre Esther. E respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei o rei. Então disse o rei: fazei apressar Amã para que atendamos ao que Esther deseja. E aí nós vamos ver que vindo, pois, o rei a Amã ao banquete que Esther havia preparado. E disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. Que deseja? Cumprir-se ainda que seja metade do meu reino. Olhe, novamente ele confirma. Então respondeu Esther e disse: a minha petição de hoje é o desejo meu, é o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei, concede-me petição de cumprir o meu desejo. Venha o rei e Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o que o rei me concede. Olha só, ela preparou todo o ambiente, não é? Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, e quando viu Mordecai à porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória da sua riqueza, a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido a ele e como tinha exaltado ele sobre os príncipes e os servos do rei. Imagina ele contando, né? Até a rainha me chamou para o banquete já pela segunda vez. Estava ele em meio a tudo isso, né? E disse mais Amã: a própria rainha Esther. E ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei, né? E aí nós vamos ver que, porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto eu não vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura e pela manhã diz ao rei que nela enforque Mordecai. Então entre, alegre-se com o rei ao banquete. E a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Então, todo rei tinha um livro, né, de feitos, as crônicas do rei, onde tudo era relatado ali. E quando o rei, né, queria relembrar fatos memoráveis, ele pegava este livro. E nessa noite ele perdeu o sono e achou o rei de reler, né? E achou escrito nesse livro que Mordecai, a quem era denunciado, havia ele, né, denunciado 2 pessoas que queriam intentar contra a vida do rei, que era Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, que estavam em guarda à porta do rei, que tinha procurado matar o rei Assuero. Falamos disso ontem, né? Está aqui relatado no livro de Esther, no capítulo 2, versículo 21 e 22. Então disse o rei: que honra e distinção se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, respondeu o servo do rei que o servia. E perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele e Amã lhe tinha preparado. Os servos do rei: Amã está ali no pátio. E disse o rei que o entrasse. Então Amã, o rei lhe disse: que fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim
para honrá-lo? E disse o rei: quanto ao homem a quem o rei deseja honrá-lo, traga as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, tenha na cabeça coroa real. Entregue-lhe as vestes, os cavalos, as mãos dos mais nobre príncipe do rei, e vista delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pelas praças da cidade, diante dele se apregoe. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes do cavalo, como disseste, e fazes assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo que disseste. Amã tomou as vestes, o cavalo, vestiu Mordecai, levou a cavalo pela praça da cidade, apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Contou a Amã tudo o que tinha acontecido a Zera, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zera, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás diante dele. Falaram este ainda, quando lhe chegaram os eunucos do rei e apressadamente levaram Amã ao banquete que Esté preparava. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté. No segundo dia, durante o banquete de vinho, disse o rei à rainha: qual é a tua petição, rainha Esté? E que se te dará? Que deseja? Cumprir-se ainda que seja metade do meu reino. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante a ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, deve-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem-nos de uma vez. Se ainda como servos e como as servas nos estivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero diante da rainha Esté: e quem é esse? E onde está cujo coração se instigou a fazer tal coisa? E respondeu Esté: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esté, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei ao jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esté. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante a mim na minha casa? Tendo o rei dito esta palavra, cobriram o rosto de Amã. Então disse Arbona, um dos eunucos que servia ao rei: eis que existe junto à casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Amanhã nós continuaremos. Deixa eu orar por você. Senhor, queremos colocar diante de ti a nossa vida,
tudo que temos e tudo que somos. Sabemos que tu és o Deus fiel, que zela pela tua palavra, e a tua fidelidade se estende de geração em geração, e vale a pena confiarmos em ti. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.